Olá, eu sou Francisco Mota e hoje tenho um Alfa Romeo Junior Elétrica Speciale, que é o primeiro elétrico da Alfa Romeo, para testar aqui no canal YouTube Targa 67. O Junior é o SUV mais pequeno da Alfa Romeo e está disponível em versões híbridas, que é o híbrida, em versões 100% elétricas, o elétrica. Esta versão que estou a guiar é o Elétrica Speciale, que tem então um motor elétrico de 156 cavalos e uma bateria de 50 kWh de capacidade. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para 3 perguntas. A primeira é saber quão diferente é o Junior dos outros B-SUV que a Stellantis tem nas outras marcas. A segunda pergunta é saber como é que é a dinâmica deste Junior, que será verdadeiramente um Alfa Romeo. E, finalmente, descobrir quais são as autonomias reais em cidade e em autoestrada. Por isso, já sabe, fique por aí. O Junior é construído sobre a plataforma ECMP2, uma base que a Stellantis chama multi-energias e que tem servido para os pequenos SUV de todas as marcas do grupo. Multi-energias refere-se à possibilidade de receber motorizações mild hybrid, a combustão pura ou 100% elétricas, todas fabricadas na mesma linha de montagem, neste caso na Polónia. A versatilidade desta plataforma protege a Stellantis contra flutuações da procura do mercado entre as várias motorizações. O tempo que demora a fabricar um mild hybrid é o mesmo que demora a fazer um elétrico. A suspensão tem uma arquitetura McPherson na frente e barra de torção atrás. Nas versões elétricas, a traseira é reforçada com uma barra a apanhar devido ao peso da bateria. Este Junior Elétrica Speciale usa a última geração do motor elétrico do grupo, com 156 cavalos e 260 Nm de binário. É uma unidade muito compacta que move as rodas da frente e permite uma boa eficiência, pois o peso total não ultrapassa os 1620 kg. A bateria de íons de lítio tem 54 kWh de capacidade bruta, o que resulta em 50 kWh de capacidade útil. E a Alfa Romeo anuncia uma autonomia mista de 408 km. Mais à frente veremos se é mesmo assim. O Junior mede 4,2 metros e tem uma distância entre eixos de 2,6 metros. Dimensões dentro da média do segmento, como seria de esperar. Mas a Alfa Romeo conseguiu fazer um trabalho notável em termos de estilo. Não se pode dizer que seja um desenho nostálgico, mas tem alguns elementos inspirados em modelos do passado. Por exemplo, os faróis de 3 elementos. Pelo contrário, a grelha é uma espécie de zoom-in do símbolo da marca, havendo outra opção mais clássica. Ao contrário dos mais recentes Alfa Romeo, a matrícula não está descentrada, mas está ao meio, porque os modelos elétricos não precisam de tantas grelhas de refrigeração na frente. O perfil tem uma zona inferior esculpida com funções aerodinâmicas. De resto é muito limpo e puxador das portas traseiras escondidos na zona vidrada. As jantes são uma interpretação moderna do desenho clássico dos círculos, montando pneus de medida 215/55 R18, não demasiado baixo para não comprometer o conforto. A parte mais original é a traseira vertical, inspirada nos clássicos Skoda Tronca, assim chamados por usarem esta solução com objetivos também aerodinâmicos. A mala tem um acesso bom e capacidade de 400 litros. Tem também um piso que se pode colocar em 3 níveis para ter um compartimento para os cabos da bateria. Mas vamos então ver como é aqui o interior. Aqui dentro o interior é bastante desportivo, como seria de esperar de um Alfa Romeo. Por exemplo, o painel de instrumentos é digital, configurável, claro, fácil de ler e tem este formato aqui do binóculo, que é um formato típico dos Alfa Romeo do passado. Quanto ao painel tátil central, ele, em vez de estar aqui na parte de cima da consola, está integrado no tablier, o que tem a vantagem de ficar realmente muito mais elegante, mas acaba por obrigar a desviar mais os olhos da estrada do que se estivesse numa posição mais alta. Para dar uma pequena ajuda, existem 2 botões de atalho, mas eles estão aqui um pouco escondidos entre as saídas de ar da climatização, as saídas de ar centrais da climatização. Por baixo temos aqui as teclas físicas para a climatização, que é sempre algo que eu gosto de elogiar porque são realmente fáceis de utilizar. Continuando aqui na consola, além da zona do carregador do telemóvel, temos aqui este bloco que é dominado aqui pelo botão do Engine Start
e depois um pouco uma desilusão. Isto porque temos aqui os comandos que conhecemos de outros modelos da Stellantis, nomeadamente esta alavanca encastrada da transmissão, que é pouco fácil de utilizar e, além disso, é lenta, demora a reagir àquilo que se lhe pede. Também os botões do P e do B são muito pequenos e, para mim, a maior desilusão, de facto, é o botão dos modos de condução ser igual também aos outros modelos da Stellantis. Seria muito mais engraçado no Alfa Romeo ter o botão rotativo, até porque os nomes dos modos de condução continuam a ser o Advanced Efficiency, o Natural e o Dynamic, como em todos os outros Alfa Romeo. Quanto aos bancos, os bancos são realmente confortáveis, sem serem uns bancos desportivos espetaculares, mas têm um apoio lateral suficiente e contribuem bastante para uma posição de condução muito boa. O volante tem uma pega anatómica muito boa também. Os botões aqui, estas teclas, são teclas físicas, não são ápticas, portanto também são fáceis de usar e realmente tudo isto contribui para que a posição de condução seja realmente aquilo que se espera de um Alfa Romeo, um pouco desportiva e sobretudo confortável. O ponto fraco do habitáculo é mesmo a qualidade de alguns materiais. Por exemplo, estes plásticos duros aqui no topo e nas portas também, enfim, um pouco por todo lado. Na verdade, só existem materiais macios aqui sim numa zona central, uma faixa aqui central do tablier e também aqui na consola central. De resto, todos os plásticos são duros, alguns ainda utilizam este preto piano que está a ficar cada vez mais fora de moda. É pena, mas enfim, há sempre compromissos que têm que ser feitos num projeto como este. Mas, apesar de alguns compromissos que tiveram que ser feitos, há um detalhe que me agrada particularmente, que são estas saídas de ar aqui e ali. Tem realmente um formato muito engraçado, com o símbolo da marca no centro. Enfim, um detalhe de desenho que realmente vale a pena. Aqui na frente o espaço disponível é razoável, bom em comprimento, em altura, talvez a largura esteja um pouco comprometida porque a consola central é relativamente larga e rouba um pouco de espaço. No entanto, a parte boa disso é que consegue oferecer 3 porta-objetos. Esta zona aqui mais à frente, depois esta zona de porta-objetos e o tradicional cofre debaixo do apoio de braço central. Agora vamos ver como será realmente o espaço nos bancos de trás. Na segunda fila, o acesso e a altura são suficientes. O comprimento para os joelhos é limitado e, como o piso é alto, as pernas vão mal apoiadas. O lugar do meio é demasiado estreito e tem um túnel que dificulta a sua utilização. A condução a baixa velocidade, utilizando aqui o modo A, nos modos de condução, que é o equivalente ao modo Eco, é muito suave e com força mais do que suficiente para uma utilização rápida até em cidade. A modulação de binário está muito bem controlada e esse é sempre um dos grandes segredos dos carros elétricos, não ter o binário demasiado brusco para garantir que a condução é o mais suave possível. Os travões são progressivos e fazem uma boa transição entre a fase de travagem com a parte elétrica, portanto com a parte magnética, e depois para a fase realmente dos travões, a fase de fricção. Não é assim tão vulgar nos carros elétricos, é uma situação relativamente complicada de resolver. Note-se que esta versão tem discos às 4 rodas ventilados à frente, o que também não é assim tão vulgar em todos os carros elétricos deste tamanho. Além disso, escolhendo aqui a função B, de maior regeneração na desaceleração, obtém-se realmente uma retenção muito útil, por exemplo, em cidade, mas também em estrada. Ela não é muito forte, até para facilitar a adaptação de novos clientes que nunca tenham guiado um carro elétrico, mas é realmente o suficiente para, em algumas situações, evitar até a necessidade de utilizar o pedal dos travões. A direção é leve aqui no modo A, mas passando para o modo N ganha-se um pouco mais de consistência e o diâmetro de viragem de 10,5 metros realmente facilita bastante as manobras. Quanto à visibilidade, ela é surpreendentemente boa, sobretudo porque o óculo traseiro, apesar de ser bastante inclinado, ele tem um formato invulgar, ele está naquilo que a marca chama um trapézio invertido.
A suspensão é um pouco firme, como se espera de um Alfa Romeo, é uma semi-desportiva, mas a verdade é que só no piso muito estragado é que aparecem aqui alguns solavancos que tornam o conforto assim um pouco menos interessante. Nesta versão, a Alfa Romeo resistiu até a colocar pneus de perfil muito baixo, o que realmente ajuda muito em termos de conforto. No habitual teste de consumos reais Targa 67 em cidade, feito em modo A, com o modo de maior regeneração B ligado e ar-condicionado desligado, o consumo foi de 12,2 kWh por cada 100 km, o que equivale a uma autonomia real em cidade de 418 km. Passando para a autoestrada, a 120 km/h de velocidade estabilizada, com o AC desligado, em modo A, mas com a função B desligada para beneficiar da inércia nos declives favoráveis, o consumo registado foi de 19,1 kWh por cada 100 km, o que equivale a uma autonomia real em autoestrada de 267 km. Claro que um teste no canal Targa 67 nunca estaria completo sem uma passagem aqui por uma estrada secundária mais exigente, com umas curvas um pouco mais complicadas, só para descobrirmos se realmente o ADN da Alfa Romeo estará aqui presente neste Júnior. Claro que esta não é a versão mais desportiva da gama, este Speciale tem 156 cavalos, como já disse. Essa versão mais especial, mais desportiva da gama é realmente a elétrica Veloce, que tem 280 cavalos e que eu também já guiei, podendo ler o texto no blog Targa 67. Contudo, esta versão de 156 cavalos não deixa de ter o seu apelo para ser guiada aqui um pouco mais depressa. O motor não impressiona tanto pela potência, impressiona mais pelo binário a baixo regime, com uma resposta rápida, como é típica dos motores elétricos, mas sem ser uma resposta brusca. Está muito bem, o binário está muito bem modelado. Mas é um motor capaz de manter um ritmo rápido sem o mais pequeno problema. E quando se usa o motor bem até ao fim, claro que chegamos àquela zona de travagem e temos que usar os travões de uma maneira um bocadinho mais violenta e eles respondem muito bem. O ataque inicial do pedal está muito bem calibrado e, continuando aqui a abusar um pouco dos travões, chegamos à conclusão que também a potência está bastante bem equilibrada para os 1620 kg que pesa esta versão elétrica do Júnior. Mas o melhor é mesmo a dinâmica em curva. Apesar de não ter pneus particularmente desportivos, a verdade é que a Alfa Romeo conseguiu aqui um acerto de suspensão muito bom, que sofre muito pouco com a subviragem, mesmo quando se exagera um pouco com a velocidade de entrada em curva, e não tem nenhum daquelas oscilações parasitas, daqueles movimentos parasitas que têm por vezes os SUV, mesmo estes pequenos do segmento B. Querendo um pouco mais de entretenimento, é sempre possível levar a travagem já para a inserção em curva, ou então desacelerar bruscamente, mais ou menos pela mesma altura, e ter um pouco de rotação do eixo traseiro. Não é uma coisa espetacular, nem sequer é isso que se espera de um carro como esta versão Speciale, mas acaba por cumprir aqui aquilo que se espera desta versão, de divertir também um pouco o condutor quando é essa a sua vontade. Não é fácil fazer mais um modelo sobre a mesma plataforma em que o grupo Stellantis já fez outros modelos muito semelhantes, mas a Alfa Romeo soube explorar muito bem os três campos em que podia realmente inovar alguma coisa. Estou a falar do estilo, do ambiente dos interiores e também da dinâmica, mesmo se alguns deles não foram tratados da melhor maneira, nomeadamente a qualidade dos interiores. O que não deixa de tratar o melhor possível quem nos vê é o canal Targa 67. Por isso, se gostou deste filme, não deixe de o partilhar. Não se esqueça também de subscrever o canal e de ativar o sino das notificações. E é tudo. Até ao próximo vídeo do Targa 67.